Olha, a gente volta a falar sobre as declarações do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ele afirmou que as Forças Armadas são orientadas a atacar o sistema eleitoral. O Ministério da Defesa rebateu, declarando que a afirmação do ministro é irresponsável. Para falar mais sobre essa polêmica, a gente conversa com o deputado federal General Girão, do PL. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Manhã. Bom, a gente vê que há um conflito, obviamente, de poderes no Brasil, desde a semana passada também com a questão do deputado Daniel Silveira. E essas declarações do ministro trazem qual desconforto a partir de agora em relação às Forças Armadas? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Tiago. Obrigado também a Elisângela e a todos que estão participando aí, a Cristina e a Amanda. Primeiramente, eu agradeço aí o espaço que vocês nos oferecem sempre. Estamos sempre prontos para poder participar desses momentos que eu digo que são importantes para a democracia, né? São momentos como esse que a gente diz que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão precisam prevalecer no nosso Estado brasileiro. Eu, inclusive, quero dizer para vocês que eu estou, a partir de agora, invocando o artigo 53 da Constituição, que me garante a inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, eu começo falando o seguinte: primeiro, nenhum equipamento eletrônico, qualquer que seja ele, está imune a ser invadido por hackers. Isso é uma realidade no mundo todo. Infelizmente, não é realidade na cabeça desse ministro chamado Luiz Roberto Barroso, que infelizmente negou à população brasileira mais transparência nas eleições, quando exigiu até praticamente que tivesse uma PEC para que tivéssemos um voto impresso. O voto eletrônico, a identificação biométrica, nada disso precisou de uma PEC. Mas o ministro Barroso, teimoso como aliás, teimoso e até questiono também o condicionamento e o conhecimento jurídico dele. Esse famoso saber notório e saber jurídico. Não tem mesmo, com certeza absoluta. E se tem, não tem de cidadania, porque negou à maioria da população brasileira o que se queria. Então, desculpa aí eu discordar da Amanda, mas todo e qualquer equipamento eletrônico está, sim, possível de ser invadido. E as Forças Armadas, eu me formei em 1976. Desde então, sempre as Forças Armadas foram usadas para garantir a segurança das eleições. E o que quer dizer isso? Antes era a segurança da urna, era a guarda da urna, era o transporte da urna. Agora é a segurança de onde o nosso voto está colocado. O voto está colocado onde? Numa urna eletrônica. Então, a segurança agora tem que ser uma segurança eletrônica também. As Forças Armadas precisam participar, sim, de todas as fases do processo eleitoral, inclusive da transmissão do voto eletrônico, porque é o momento mais vulnerável desse processo eleitoral. A quem interessa não ter transparência nas eleições? Por favor, o que nós queremos, o que a população brasileira quer é transparência, mais segurança, é a garantia de que o meu voto vai ser representado autenticamente. Essa é a grande verdade. Cumprimento o ministro Paulo Sérgio pela resposta imediata. Algo como esse daí, feito por esse vagabundo, porque, me desculpem, eu não aceito que um ministro queira dizer que está defendendo a democracia. Eles estão prostituindo a palavra democracia. Então, eu lamento muito isso daí e digo para vocês, eu estou invocando a minha inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras e votos. Deputado, na sequência, a pergunta de Amanda Clay. Amanda. Deputado, bom dia. Eu acho que até posso lhe devolver a pergunta, perguntando a quem interessa suscitar dúvidas acerca da integridade do sistema eleitoral, que foi o mesmo sistema eleitoral, através das únicas urnas eletrônicas que o elegeram, que elegeram o presidente Bolsonaro, que elegeram uma bancada expressiva para o então PSL, o deputado Jair Bolsonaro, né, teve 7 mandatos como deputado federal, a maioria deles pelas urnas eletrônicas. Em 25 anos nunca foram detectadas fraudes. E quem determinou que fosse desse jeito não foi nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Poder Judiciário. Foi o próprio Poder Legislativo que endossou essa posição ao votar contra a PEC do voto impresso. O senhor não acha que esse assunto está terminado, pelo menos por enquanto, até que haja um novo projeto legislativo nesse sentido, porque pode haver, isso pode ser ressuscitado, obviamente, num próximo mandato presidencial, mas, por hora, não é importante supervisionar o sistema eleitoral. As Forças Armadas foram convidadas justamente a participar do processo de supervisão e não atacar o sistema eleitoral? Amanda, desculpa mais uma vez discordar de você. Você falou que não houve nenhuma fraude. Infelizmente, a gente sabe que nessa última eleição e na anterior,
houve sim suspeita de desvios de votos, de fraudes, e infelizmente o próprio STF mandou, a Polícia Federal fez a investigação e esconderam esse inquérito. Isso foi escondido da população brasileira. A votação na Câmara dos Deputados, infelizmente, a gente sabe muito bem, aconteceram algumas pressões que vocês sabem muito bem o que é você ter o rabo preso, né? As pessoas às vezes votam porque não vamos atacar, não vamos ofender esses caras aí que têm alguns processos nossos na gaveta deles. Então é por aí que as coisas acontecem, infelizmente. Nós precisamos mudar a maneira de se pensar e fazer política no Brasil. Não estou falando mal dos políticos, não estou falando mal daqueles que conseguem se manter como sendo elegíveis. Vários aí têm ficha suja, mas continuam se mantendo elegíveis, talvez invocando essa imunidade parlamentar que a gente precisa sim acabar. Então, a quem interessa, eu lhe respondo, interessa somente a quem sabe uma maneira de fraudar. É muito suspeito você ter uma eleição onde a contabilização dos votos demora, às vezes, 1 hora, de repente você tem um resultado e depois de 1 hora você aperta um botão Enter e o resultado muda. Realmente, falta transparência nisso daí. Aí eu pergunto para você, será que não era bom a gente ter transparência? Se você opera o seu celular, a sua conta bancária, você procura ter transparência e segurança eletrônica ali. As empresas, os bancos, né, as instituições financeiras, elas investem milhares de dinheiro, de horas de trabalho de técnicos e especialistas para evitar que os hackers atuem para roubar. Eu não sei se você sabe, eu fui secretário de Segurança durante quase 8 anos e a FEBRABAN, ela investe muito mais na segurança eletrônica do dinheiro que circula do que na segurança física, porque é ali onde os desvios acontecem. Então, as urnas, infelizmente, elas são fraudáveis, sim. Cris, sua pergunta? Bom dia, deputado. Eu queria trazer à tona aqui 2 princípios constitucionais e um artigo do Código Eleitoral que vem sendo ignorados, acho que até de forma proposital, por quem defende o sistema eleitoral e diz que ele é absolutamente transparente e infalível. Os princípios constitucionais da publicidade e moralidade que impõem exigência de contagem pública de votos. E o artigo 221 do Código Eleitoral que garante o direito à ampla fiscalização durante a etapa de apuração do resultado das eleições. Diante disso e do que a Amanda lembrou aí, que a Câmara dos Deputados, ela só não lembrou que sob pressão de ministros do STF, eu faço questão de lembrar isso, mas a Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto impresso. O que é possível fazer da parte do Legislativo para exigir, no momento da apuração, a ampla fiscalização e o respeito aos princípios da publicidade e moralidade? Olha, nós temos, Cristina, nós temos falado isso daí constantemente na tribuna, temos requerimentos feitos também junto à presidência da Câmara para que essas ações possam sim, e o que nos restou foi agir junto ao Executivo Federal para orientar o Executivo Federal que já que nós não conseguimos com o Legislativo buscar essa transparência máxima, o Executivo Federal permita que as Forças Armadas, sim, participem de todas as fases do processo eleitoral. Eu queria aproveitar a sua pergunta também e dizer que eu lamento muito quando a gente vê um certo ativismo político sendo feito por órgãos da mídia, eu não digo pela Jovem Pan, mas infelizmente às vezes acontece, quando se fala que militares ocupam cargos no governo federal. Eu quero dizer para vocês que os cargos que são ocupados no governo federal por alguns militares, cargos que são abertos para qualquer um ocupar, eles são ocupados por competência. O nome é esse, competência. É preenchimento de cargos com pessoas que têm conhecimento técnico, têm honestidade, enfim, e não por amizade ou por indicações políticas. Infelizmente, era isso que acontecia muito nos governos passados. E o presidente Bolsonaro reagiu a isso daí e resolveu fazer a indicação por critérios técnicos. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar. Eu acredito que a lisura, sim, do processo eleitoral, ela é muito importante para a democracia e a gente lamenta. Inclusive, não somente a lisura, mas também a participação. É o exercício da cidadania, a pessoa, o cidadão, o cidadã, estarem em condições de fazer, de sufragar o seu voto ali. Então, a ida até o dia 4 de maio, pelo menos é o que o TSE está dizendo agora aí, mesmo depois de terem cancelado alguns títulos de eleitores de pessoas acima de 70 anos, a ida até o dia 4 de maio para regularizar a sua situação eleitoral é muito importante. A ida ou a entrada na internet, né, para poder verificar como é que está a sua condição eleitoral.
Deputado, quando o senhor fala dessa fiscalização em todas as fases da eleição, todas as fases eleitoral, como seria no processo da votação da urna, do sistema, essa fiscalização no sistema da urna? Pois é, os técnicos das Forças Armadas, o nosso pessoal que é especialista em tecnologia da informação, e nós temos aí o IME, o ITA, nós temos profissionais dos melhores, dos mais gabaritados, né? São as duas faculdades mais complexas para ingresso, são essas duas aí, o ITA e o IME. Então nós temos sim um know-how de tecnologia da informação muito bom. Não serei eu sou formado na AMAN, na Escola Militar, né? Na Academia Militar das Agulhas Negras, mas o pessoal dessas duas escolas aí, eles têm conhecimento sim, e nós temos órgãos que são muito bons nessa área aí. Inclusive, o nosso pessoal de TI tem garantido a segurança, por exemplo, do site do Ministério da Defesa, de todas as informações vulneráveis. Eu fui adido na Polônia, na época a gente fazia transmissões de lá para cá por um sistema que era inviolável. Na verdade, a gente garantia que ele pudesse não ser inviolável em função de transmissões pela internet, mas usando sistemas criptos. Infelizmente, a nossa urna eletrônica não tem isso daí. Deputado, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, deputado General Girão. Até a próxima, boa semana, um abraço. Muito obrigado a vocês. Esperamos que o Brasil possa, sim, cada vez mais valorizar a democracia. O direito está sendo negado por esses ministros, infelizmente, que escreveram livros e nos seus julgamentos desfazem aquilo que eles escreveram. Entraram em descrédito com toda a população brasileira. Muito obrigado a vocês, parabéns pela luta democrática que vocês fazem. Obrigado.